Oi, pessoal. Então, chegamos a gente está no capítulo 4, e a gente vai entrar no verso 7. Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanama dharmasya tadatmanam srijamyaham. Então, ainda, Krishna está esclarecendo para Arjuna. Arjuna tinha feito uma pergunta, você lembra? Lá no capítulo, aqui nesse capítulo, no verso 4, Arjuna perguntou, você nasceu agora, você é meu contemporâneo, você está falando que ensinou esse yoga para uma entidade chamada Vivasvati, que é o deus do sol, que nasceu há 120 milhões de anos, Adal, no começo da criação. Como é que eu vou entender isso? Então, o Krishna está agora gastando algum tempo para poder explicar isso para Arjuna, e na verdade também explicar para nós. Então ele diz, qual é a razão, uma das razões que geram a vinda dele a esse mundo? Na verdade, não é somente Krishna que vem, mas aquilo que pode se chamar de Avatara. A gente já viu aquele filme, né? Avatar, né? E a palavra avatar, na verdade, avatara, ela é formada pelo prefixo ava, quer dizer, para baixo, e ele vem da raiz ter, que é T, o R com ponto embaixo e um traço em cima. É o longo, a vogal er. Então, o ter quer dizer atravessar. Então, avatar quer dizer atravessar para baixo, cruzar para baixo. Avatar quer dizer aquele que desce, aquele que cruza para baixo. Então, são diferentes tipos de avatares que vão de acordo com a época, de acordo com o local, de acordo com a necessidade, eles vão exercer alguma atividade específica. Qual atividade específica é essa? É de poder reconduzir as pessoas ao caminho do bem, ou você pode dizer, ao caminho do Dharma, ao caminho daquilo que é adequado. Porque Dharma, a gente já viu, é aquilo que fundamenta toda a civilização védica. Na verdade, Dharma é aquilo que fundamenta todo o universo, aquilo que pode se chamar de harmonia. É um conjunto de direitos e deveres, é um conjunto de interações com as suas devidas causas e os seus devidos efeitos. E você pode dizer que existem vários avataras. O primeiro avatara, Gunavatara, você vai dizer lá, existem 3 Gunavataras. Um avatara, o primeiro Gunavatara é Sattva Avatara, que vai dizer que é Vishnu, aliás, é Brahman, que ele cria o universo. Aí depois tem Raja Avatara, que é Vishnu, que mantém o universo, e Tama Guna Avatara, que é Shiva, que destrói o universo. Então, eles são chamados de Gunavataras. Depois tem Purusha Avataras, que são as entidades, são aspectos do absoluto que são responsáveis por algum aspecto do universo, pela criação de algum aspecto do universo. Por exemplo, Garbhodakshai Vishnu, Kshiranodakashai Vishnu, e assim sucessivamente, são 3. Então, Purusha Avatara, por isso que chama, né, Purusha Traya, ou seja, os 3 Purushas, né, as 3 pessoas, 3 entidades responsáveis por isso. Então, existem diversos tipos de avataras, tem também Shakti Avesha Avatara, que na verdade é uma entidade que não é uma expansão direta de Deus, né, por assim dizer, mas ela é dotada de poder para exercer alguma missão específica. Por exemplo, Jesus, dentro dos Vedas da tradição Vaishnava, ele é entendido como Shakti Avesha Avatara, ou seja, um avatara que ele é Shakti Avesha. Avesha quer dizer dotado, empoderado de Shakti, de energia. Então ele vai, desce e restabelece ali o Dharma numa determinada época, numa determinada região, numa determinada cultura. No caso ali, eram os fariseus que eram doutores da lei, estavam corrompendo o velho ensinamento. Então ele desce ali, ele se faz presente naquele povo ali e recupera o sentido original dos textos. Então, aí é o papel dos avatares. Então, Krishna está colocando aqui ele não como avatar, mas ele pessoalmente. Ele diz aqui
Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Yada yada, toda vez que, bhavati, que há o quê? Glanir dharmasya. Glanir quer dizer um declínio, um decréscimo, uma diminuição daquilo que é dharma. É muito importante você entender o quão importante é o dharma dentro do yoga. O dharma, na verdade, é aquilo que, como eu falei, fundamenta toda a civilização védica. E não só a civilização védica, mas toda e qualquer prática de yoga, toda e qualquer prática espiritual. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, os Vedas dividem o tempo, os períodos, em 4. Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga. 4 eras. O que dá o nome à era? Não é um tempo. De tal período a tal período é tal era, tal período a tal período é tal era. Não é o tempo. Você não chega e dá um número. Isso aqui, daqui até aqui a gente chama disso. Daqui até ali a gente chama daquilo. Não. O nome das eras são dados de acordo com a influência, com a presença do Dharma, daquilo que é o adequado. Satya Yuga tem esse nome, a Era de Ouro, a Era da Verdade, porque é dito que nesse período, ou seja, ela recebe esse nome porque existe uma predominância maior do Dharma em relação aos outros momentos da humanidade. Então, esse período onde o Dharma ele é predominante é chamado de Satya Yuga. Então, quando esse Dharma ele vai caindo, vai declinando, e chega mais ou menos a 75%, entendendo que em Satya Yuga era de 95% a 99%, quando ele chega a 75% de influência, de poder numa civilização, ou no mundo, no universo, você diz, essa era então, já estamos em Satya Dvapara, já estamos em Dvapara Yuga. Por quê? Porque existe só 75% de predominância do Dharma. Aí ele continua caindo, chega a 50%, você diz que está em Treta Yuga. Ele continua caindo, chega a 25% e continua caindo, vai chegar quase próximo de zero. E aí você diz Kali Yuga, a era da desavença, a era da querela, da contenda, da briga, a era da mentira, a era de que você engana, a era do confronto. Então, quando o Dharma ele começa a declinar e chega a um nível insuportável, então existe uma intervenção. Existe a intervenção de quê? De algum avatar que reconduz as pessoas. Aí ele vai dizer, toda vez que existe um declínio do Dharma, e aí ele fala, abhyutanam adharmasya, e também uma ascensão, um aumento daquilo que é a Dharma. Nota bem, não tem como ficar no meio termo. Ou você está no Dharma, no adequado, ou você está no inadequado. Se você deixa de fazer o Dharma, automaticamente o que toma conta é o Adharma. É a proporção. Se você tira espaço de um, esse espaço que foi tirado de um é preenchido com o outro. Então, se você diz que o Dharma declina, automaticamente o Adharma ascende. E em determinadas proporções de declínio e ascensão de um e outro, é necessária então uma intervenção, porque aí, por si só, a humanidade por si só é incapaz de recuperar aquilo que está sendo corrompido. E uma coisa que você tem que entender é que não existe paradigma social imutável. Não existe. Não existe uma civilização que não vá atingir a extinção. Não existe uma cultura que vá perdurar para sempre. Não existe nenhum conjunto de valores morais
que vão ser imutáveis. Toda a sociedade, junto com a sua cultura, os seus valores, a sua moral, os seus costumes, eles vão sofrendo modificações ao longo do tempo. Seja pela interação da globalização, essa pororoca de culturas, né? Quando você entra o fenômeno da globalização, você não globaliza unicamente os comércios, mas também as culturas. Então não existe nenhuma sociedade imutável, não existe nenhuma condição imutável aos olhos de Vedanta, aos olhos dos Vedas, porque tudo é cíclico. Então, às vezes a pessoa pode dizer, assim, eu estou falando dentro da ótica, dentro do escopo de Vedanta. Às vezes a pessoa vai dizer, não, porque o mundo, ele é um mundo de provas e expiações, e depois ele vai se tornar um mundo de regeneração. Tá, tudo bem. Mas depois que ele se torna um mundo de regeneração, ele vai depois se tornar um mundo de provas e expiações. Porque não existe, dentro desse universo material, uma condição permanente. Em nenhum lugar, em nenhum planeta, em nenhum momento. Tudo é modificável. Tudo está se modificando ao longo do tempo. Inclusive os valores, inclusive a moral. Então, entenda isso, que ao longo do tempo, muitas coisas se modificam. Você viu Krishna falando nesse capítulo aqui, lá no verso 2, que essa Kaleneha Mahata Yogonashta Parantapa, que através do grande tempo, Kaleneha Mahata Iha, neste mundo, o que aconteceu foi que Yogo Nashta, o yoga foi dissipado. Então, não é só o yoga, tudo pode ser dissipado nesse mundo, tudo acaba se modificando. E quando existe uma alteração, uma adulteração de tamanha grandeza, existe então essa intervenção. Aí Krishna falou, toda vez que o Adharma, o Dharma ele declina e o Adharma ascende, o que vai acontecer é que Tada, aí então, Atmanam Sarjami Aham. Eu apareço por mim mesmo. Eu mesmo apareço. Então, pelos Vedas, a gente está numa era chamada de Kali. E Kali, se você colocar no dicionário de sânscrito, vai aparecer lá para você que é contenda, querela, é briga, é desavença, é confronto. É uma era onde existe um declínio gradual do Dharma, daquilo que é a ética, daquilo que é o adequado. Se você pega um texto de conhecimento chamado Srimad Bhagavatam, lá no capítulo 10, canto 10, capítulo 3, vai ter o nome do capítulo é chamado de Sintomas de Kali Yuga. Então ele vai descrevendo o que vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo do que vem acontecendo. E o que ele vai descrever é que são coisas que, algumas dessas coisas, nós já vemos presentes no dia a dia. Por exemplo, o governante, a justiça vai ser aplicada com base na riqueza de cada um. A masculinidade ou a feminilidade de uma pessoa vai ser imputada com base na sua perícia sexual. Vai ser considerado sábia, uma pessoa que tem habilidade com as palavras. E assim, várias descrições que vai descrevendo vários sintomas que vão acontecendo ao longo do tempo. E lá no finalzinho, daqui a 420 e poucos mil anos, segundo o próprio Bhagavatam, nesse mesmo capítulo, surge um outro avatar. Então, todos os avatares descritos, com a exceção de Kalki, já vieram. Então, existe um próximo, que segundo os textos, que vem no final dessa era de Kali, e ele vem justamente para restabelecer o Dharma. E é isso que Krishna vai falar no próximo verso.